de petróleo e gás. Boa tarde a todos, né? Agradecer muito o convite de vocês, prazer para mim estar aqui. Vou tentar aqui trazer um pouco a minha experiência, mas eu queria dizer que eu não estou aqui como consultor legislativo, como servidor público do Congresso, e eu vou fazer uma apresentação aqui como cidadão brasileiro, porque eu, como consultor legislativo, eu coloco no papel o que os parlamentares pedem. Eu não coloco no papel os projetos de lei, os projetos, a minha opinião pessoal, apesar de argumentar com eles. Mas eu não posso ter nenhuma ligação com o partido, não quero trazer também nenhuma visão ideológica, porque isso é incompatível com a minha atividade de servidor público. Então eu vou falar aqui como cidadão. Não dá para falar do setor petróleo no Brasil sem falar da Petrobras. Então eu vou falar bastante aí sobre a Petrobras. Né? Pode passar. Vou falar um pouquinho aí sobre o capital social da Petrobras, o pré-sal, o cenário. Não vou falar sobre o petróleo, a Constituição, sobre a lei. Falar um pouquinho sobre a produção de derivados, descapitalização da Petrobras e algumas conclusões. Antes de qualquer coisa, eu preciso informar como é que é o capital social da Petrobras. O capital social da Petrobras é 54% privado e tem 35% do capital social que é de estrangeiros. Então, eu penso que tem um erro conceitual, né, de tratar a Petrobras como uma empresa pública, e ela não é uma empresa pública. Né? Então, é um grande erro conceitual. Esse erro conceitual ele tem origem na própria lei de 2004/1953, mas a gente conviveu com ele, com esse erro conceitual até hoje. Eu diria que convivemos bem até a perda do monopólio operacional da Petrobras, a gente conviveu bem com ele. Depois, não. Né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, o papel que a Petrobras exerce, o fato de ela ser operadora única, né, de ela ter que participar, não parece compatível com essa estrutura do capital social, principalmente depois da colocação dos ADRs lá na Bolsa de Nova York. Né? Bem, nós temos aqui um grande tesouro, que é o pré-sal, que é a Bacia de Santos. Parece que é do mesmo tamanho da Bacia de Campos. De fato, parece assim, o mesmo tamanho. Mas aqui tem uma grande diferença, que são as espessuras dos reservatórios. Na Bacia de Campos, nós estamos falando em reservatórios aí 50 metros, 80 metros. Aqui na Bacia de Santos, nós estamos falando em 300 metros, 400 metros. Teve um amigo meu da Petrobras que falou em 700 metros de espessura de reservatório. Então, nós estamos falando aqui na Bacia de Santos de volumes ordem de grandeza, 3 vezes maior que o da Bacia de Campos. Então, isso aqui realmente é um verdadeiro tesouro. Eu trabalhei na Petrobras, né? Veio na Petrobras na década de 80, a gente já sabia que tinha o pré-sal, né? Os modelos geológicos indicavam, mas ninguém podia imaginar que nessa profundidade, com essa pressão, tivesse uma rocha, um carbonato, um microteolito, coquinas aí, com uma permeabilidade e com uma porosidade que geram um índice de produtividade dos poços que chegam a ser surpreendentes mesmo. É de surpreender, certo? Mas isso foi uma concepção aí, talvez, do criador, né, que a gente... É muito difícil modelar isso aí. Né? Vão entrar aí 23 unidades de produção, né, desse, que chama de cluster. Eu não gosto de falar inglês, não. Né? O pessoal fala cluster, eu vou falar cluster. Só para vocês terem uma ideia aí, nós estamos falando aqui em Lula, Búzios e Libra. Cada um desses três, Lula já é campo, que já foi declarado comercial, Búzios já é campo, Libra ainda não é campo, é um bloco. Mas nós estamos falando aqui em cada um desses aí, de mais de 10 milhões de barris recuperados em cada um desses. Só nesses 3. Nós estamos falando de reserva aí, sei lá, 16 bilhões, a Petrobras falou aqui em 15 bilhões da reserva dela. Então, só nesses 3 aí, é mais do que outras atuais reservas nacionais hoje.
Vocês terem a dimensão disso aí. Não acredito, se a Petrobras fosse privada, não acredito que ela teria perfurado esse poço. Ela só perfurou esse poço porque ela é estatal e ela não tinha que dar essas satisfações que são pesquisa, né? Fui pesquisador do CENPES, o meu chefe foi o Dr. Estrela, que é o diretor da Petrobras. Vou dizer que é meu guru também. Acredito que se não fosse o Dr. Estrela, se não fosse a visão fantástica da Petrobras, dessa grande empresa brasileira, sequer o pré-sal teria sido descoberto. Né? O índice de sucesso chegou a 100% em 2013, todos os postos petróleo em 2013 acharam petróleo, e sucesso da Petrobras. Tá? Outras empresas tiveram poço seco no pré-sal, o que mostra vou dizer, a capacidade de eficiência da Petrobras. Com relação à produção, né, só para vocês terem uma ideia de produção de óleo equivalente, os postos de maior produção no Brasil são todos do pré-sal hoje. O destaque é a área de Lula e a área de Sapinhoá. Nós estamos falando aqui 42 mil barris de óleo equivalente por dia. Quando eu trabalhava na bacia de Campos, quando a gente colocou lá o Marlim 4, que ganhou o primeiro ATC, que era cheio de problema, mas que a gente conseguia, pelo menos no início, antes de paratinar as linhas, a gente conseguia, por exemplo, 10 mil barris por dia, era uma coisa extraordinária. Hoje nós estamos falando em 42 mil. Então, só para vocês terem uma ordem de grandeza. Em terra a gente fala um posto de, sei lá, de 30 barris, 40 barris por dia. Então, a indústria do petróleo, a partir de 30 barris por dia, é 42 mil. Eu não sei mais a produção, mas eu tive muito na bacia do Urucu, né? Lá deve ser talvez 50 mil barris por dia, toda aquela estrutura lá na região de produção do Urucu. Um poço aqui é 42 mil barris. Só para vocês terem ideia do tesouro que é isso. Certo? Isso realmente é um tesouro. Mas também é uma coisa impressionante. O 2014, 2018 tem coisa de 220 bilhões de dólares, uma coisa que nenhuma empresa do mundo tem. Né? E decorre da descoberta do pré-sal. Esse programa de investimento tão audacioso por causa da descoberta do pré-sal. A área de AIP, né, consome 154 milhões daqueles 220. Então, o grande foco da Petrobras é a área de exploração e produção, mas nem sempre foi assim. A Petrobras não era uma empresa de exploração e produção. Até a bacia de Campos, a Petrobras era uma empresa refinadora de petróleo. Todo o petróleo é importado, a produção de terra baixa. Então, durante a maior parte desses meses da Petrobras, ela foi uma empresa refinadora. Então, essa visão de que a Petrobras tem que ser uma empresa produtora de petróleo não é nem o passado da empresa. Mas, de fato, por que você faz os investimentos em exploração e produção? Por quê? Porque o retorno é muito maior do que na área de abastecimento. Então, a Petrobras. Tem um gráfico aí que mostra bem o papel importantíssimo do Brasil na reposição das reservas e da produção e a importância do pré-sal no contexto mundial. Né? Isso aí mostra a evolução dos investimentos da Petrobras. A Petrobras, em 2003, era uma empresa com reservas cadentes, com aumento de produção de água, né? O PSW, que é o teor de água, crescendo. Era uma empresa muito sem perspectiva, como o próprio país. O país não tinha perspectiva boa em 2003. Então, o papel da Petrobras é extraordinário. Então, a gente sai, a gente fica pessimista, uma palestra só criticando a Petrobras, mas hoje aqui eu vou elogiar a Petrobras. Certo? Eu não vim aqui para criticar a Petrobras. Eu poderia fazer aqui uma palestra só criticando a Petrobras, mas hoje eu vim aqui para elogiar a Petrobras. Então, a Petrobras saiu em 2003, sei lá, com 5 bilhões de investimento por ano. Depois de 12 anos, nós temos uma empresa com 40, 50 bilhões de investimento por ano. Não dá para criticar. A visão estratégica da gestão do Gabriel, do Dr. Estrela, que foi diretor de exploração e produção,
foi uma visão estratégica fantástica e transformou a realidade dessa empresa. E hoje ele é criticado. Tem razão, existem razões, tem problemas. Eu não vou negar que sou eu, mas que existem são muitos. Né? Mas a gestão do Gabriele, do Estrela, do Hildo Sauer, não é uma gestão para ser criticada. Então você fala, tem problemas de contratação, tem que mudar, tem uma série de problemas. Mas a gestão estratégica foi extraordinária. E esses homens, né, o Estrela, hoje a população brasileira acho que nem sabe, e quando sabe, porque viu o Jornal Nacional e ali associado ainda com o problema de corrupção. Quer dizer, é um homem extraordinário, são pessoas extraordinárias que estiveram na Petrobras, são os melhores técnicos do mundo. Todos os meus colegas, nós fizemos mestrado, fizemos doutorado no exterior, nós éramos os primeiros alunos nas universidades dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, a Petrobras é uma empresa fantástica, com pessoas fantásticas. Bem, se não fosse essa conclusão toda, provavelmente lá em 2023, né, a gente estaria o Brasil estaria produzindo aí 5 milhões de barris por dia. Né, isso de petróleo. Nós estamos hoje aí com 2,2 milhões de barris por dia. Então, quer dizer, isso também é uma coisa extraordinária que poderia acontecer, mas a gente está correndo o risco de isso não acontecer. E é seríssimo. Porque a gente tem que trabalhar para isso não correr, né? Se a gente chegasse lá realmente em 2026 com 5 milhões de barris por dia, a gente ia ter um excedente exportável de petróleo. Nós estamos falando de uma capacidade de refino lá em 2023 de 3,2 milhões de barris por dia, com a prêmio 1 e com a prêmio 2 que foram canceladas. Quando nós vamos tirar aí 600 mil barris por dia, das prêmio 1 e 2, nós vamos ficar com 2,6 milhões de barris por dia, e uma produção de petróleo de 5 milhões de barris de petróleo, com o excedente de petróleo entrando no mercado internacional de 2,4 milhões, afetando o preço. Isso eu acho que é pouco discutido no Brasil. 2,4 milhões afeta o preço. 2 milhões, 3 milhões nos Estados Unidos afetou o preço. Isso aí também afeta o preço, isso não se discute. Com relação à produção de petróleo, achar que é mercado, que o mercado regula, isso tudo é um besteirol enorme. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, eles refinam todo o petróleo produzido lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é proibido exportar petróleo. Vocês sabiam disso? Nos Estados Unidos, o petróleo produzido nos Estados Unidos não pode ser exportado. Vocês sabiam disso? Levanta a mão, quem sabia disso? Poucas pessoas, entendeu? E a gente aqui passa a ideia de que não, isso é uma commodity. Não, isso não é assim, não. Petróleo é uma coisa muito séria, geopolítica, gera guerra, riqueza, transforma a Noruega, o país de IDH mais alto do mundo. Bem, com relação ao custo de produção, eu discordo aqui do gerente executivo da Petrobras. Eu não consigo imaginar um poço de 42 mil, aqui são vários, a gente está falando em 20 poços, com um custo de extração alto. Essa conversa de que o custo de extração do petróleo é alto, eu não consigo. Eu trabalhei na Petrobras há 17 anos. Então, se a gente pega lá, por exemplo, Sapinhoá, você pega lá, o FPSO pega as linhas, equipamento submarino, perfuração, completação. 150 mil. Ele falou aqui, 4 poços. Põe aí, injetor, sei lá, 3 poços. Isso não é mais caro, tão mais caro que um sistema para essa produção de 150 mil novas campos. Lá a gente falava em 20 poços. Então ele precisava ter pelo menos 12 produtores, pelo menos uns 8 injetores. Por quê? Porque o nível de produção era 10 mil, era bom. Nós estamos falando aqui com 4 poços. Então não tem como o custo de produção do pré-sal ser alto. Então eu converso muito com os meus colegas da Petrobras, não fui convencido ainda disso. Certo? Eu discordo.
Acho que a frustração no pré-sal vai ser da mesma ordem de produção do pós-sal. Na Bacia de Campos, a gente teve muitos problemas, desafios tecnológicos fantásticos. Era o arenito, rocha friável, muita dificuldade, muita parafinação, linhas longas, a Petrobras sem experiência naquela época. Hoje a gente está falando, ele falou em um poço horizontal, mas a gente está falando aqui em poço vertical, canhoneado, atravessando 500 metros de rocha. Uma rocha consolidada. Então, os desafios tecnológicos hoje do pós-sal, para manter a produção naquele arenito, com esse PSW, você tem que ter separação submarina, bombeamento multifásico, elevação artificial. Talvez os desafios tecnológicos lá sejam maiores que no pré-sal. Por quê? O desafio do pré-sal já foi vencido. Fazer um poço vertical. Agora eu estou falando até em poço horizontal. Os 2 mil metros de rocha de sal já foram perfurados. Agora nós estamos falando aí, eu estava falando aí de 144, talvez mais de 150 poços já perfurados. Qual o desafio tecnológico depois de 150 poços? Apesar de todos esses investimentos, a Petrobras é a empresa mais lucrativa do Brasil. Então, se a gente compara com a Vale, a Petrobras tem um lucro médio bem mais alto que o da Vale, com um detalhe. A Petrobras pagou em 2013, 31 bilhões de reais em royalties para a situação especial, que a Vale não paga. Se a Petrobras, se você somar 31 bilhões ali, em 20, 30 bilhões de lucro, você vai para 50 bilhões de lucro da Petrobras. E a Vale paga o quê? 1 bilhão, no máximo, de CFEI. Então, a Petrobras tem um papel no país extraordinário. Tem muita coisa para falar aqui. Produção. Bem, isso aqui é importante. As reservas da Petrobras devem triplicar. Né? Só nessas áreas aí que já foram avaliados os volumes recuperáveis, nós estamos falando aqui em 30 bilhões. Mais uns 15, 16 aí, nós estamos indo para 46 bilhões de volume recuperado. Você não faz isso sem grandes investimentos e sem, de certa forma, comprometer também o lucro. Porque boa parte da geração de caixa vai para os investimentos. Tá certo? Vamos falar dos ativos da Petrobras. A Petrobras, ela tinha uma estratégia de negócio muito bem definida, com grandes investimentos, comprometendo o lucro no curto prazo, para garantir uma curva de produção em 2020, saindo de hoje 2,1, 2,2, para 4,2 milhões de barris por dia em 2020. Certo? Não há como fazer isso sem grandes investimentos. Se você faz grandes investimentos, você, nesse momento, não vai ter geração de caixa própria. Então, você vai ter que fazer captação. Você vai ter que aumentar o mercado financeiro, o mercado de títulos de dívida, bondes e tal, e vai aumentar a dívida. Não tem como não aumentar a dívida. Como você vai passar? Como você triplica as suas reservas e põe essas reservas para produzir sem aumentar a dívida ali? É impossível. Só que tem um problema. Você aumenta a dívida líquida, mas você não aumenta o ativo da empresa. Por quê? Porque o ativo da empresa, que são esses 46 bilhões, fora os outros, tá certo? Eu não estou falando aqui nem nas 70 plataformas, 60 plataformas, nos dutos, nas linhas, nos navios. Não estou falando disso, estou falando só nos 46 bilhões que estão lá no reservatório ainda. Eles são bens da União porque estão no reservatório. Então isso não é lançado no ativo.
Se não é lançado no ativo, quando você faz lá o ativo menos passivo e chega lá no patrimônio líquido, isso não está no patrimônio líquido. Não estando no patrimônio líquido, a alavancagem da empresa vai subir. E vai subir também a relação lá, dívida líquida e EBITDA. E isso é um ótimo argumento para a Petrobras ser rebaixada. E a nota de crédito rebaixada, perder o grau de investimento. Então, por uma contabilidade que não faz o menor sentido para a Petrobras. E o pior de tudo é que a Petrobras participa disso, porque ela própria coloca no plano de negócios dela que a alavancagem não vai passar de 35%, que a relação de EBITDA não vai passar de 2, não sei quanto, hoje já tem mais de 4%. Então a Petrobras também é responsável por isso. E ela não passa para a sociedade isso que eu estou passando. Eu acho que a Petrobras tem um problema de comunicação seríssimo. Né? Então, o deputado me pede estudar, até fiz o estudo, até foi publicado. Eu já estou com uma nova versão dele, até convido as pessoas a ler. Eu não sou especialista nisso, não. Eu não sou especialista em finanças, certo? Mas eu tenho que fazer isso porque eu estou vendo que ninguém faz, eu tenho que fazer. Aí você vai lá no balanço da Petrobras, mas o ativo imobilizado é 250. Né? Isso aí não é nada perto do ativo da Petrobras. O ativo da Petrobras, por baixo, tá certo? Eu cheguei aí em 1 trilhão. O patrimônio líquido da Petrobras é por baixo 1 trilhão. Mas o que está no balanço? Tem lá um ativo imobilizado 354, um patrimônio líquido 347. Isso é muito baixo. Isso não é a realidade da empresa. Aí eu falo lá dos verdadeiros. Então, se você pegar os ativos, né, você vai ter só na área de AIP, né, nós estamos falando aí em 46 bilhões de barris de óleo equivalente. Na seção onerosa, o petróleo lá no fundo do mar foi de 8,51 dólares por barril. Então eu pus por baixo, eu pus 5 dólares por barril. Certo? Aí você multiplica 5 por 46, 5 vezes 5, sei lá, daria uns 250 bilhões de dólares. Você multiplica por 3 aí, só aí você já está falando de 750 bilhões de dólares. E eu achei 8,51 baixo. Aí você vai lá, pega todos os postos, as 63 plataformas, todas as linhas, os navios, a sede da empresa, toda a infraestrutura da empresa. Quanto vale a Petrobras? Vale mais de 1 trilhão. Qual é o valor de mercado dela? 120 bilhões de reais. Então, se você tem uma empresa que vale 1 trilhão, e em razão de tudo que se diz, e tudo que se faz, e tudo que se articula, você joga o valor de uma empresa de mais de 1 trilhão para 120 bilhões de reais, que é o preço de mercado. Porque o que vale no mundo é o tal do mercado. Então, eu acho isso um erro conceitual. Empresas como a Petrobras no mundo, elas não se misturam com o mercado. Hoje tem uma empresa que é do porte da Petrobras, a única que é do porte da Petrobras, que é a Exxon, é a única. E mesmo assim, a Petrobras produz mais petróleo que a Exxon. Se você pegar o óleo equivalente, a Exxon produz mais que produz o gás. Então, essa empresa, ela tem o apoio do mercado. Então, as ações dela, a Petrobras deve estar valendo também 10, 15% da época. Mas não, era assim o meu patrimônio. Então, existe toda aí uma coisa que desvaloriza a Petrobras e, de certa forma, precisa ser dita. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu entendo que se você pegar esses níveis de reserva, né, você não poderia estar misturando isso com o mercado. E isso não é misturado no mundo. Então, por exemplo, se a Exxon produz, sei lá, 2,1 bilhões de barris de petróleo por dia, a Petrobras vai ser 2 vezes a Exxon. Se
Se a Exxon tem 25, será 30 bilhões, a Petrobras vai ter 46. Isso já mostra que a gente talvez tenha alguma coisa errada aqui, que é misturar um grande patrimônio público, que é o petróleo, com o mercado. E o mercado subvalorizar um ativo desse. Por exemplo, a carteira de petróleo da Petoro na Noruega tinha sido avaliada em 200 bilhões de dólares. A Petoro é uma empresa pública da Noruega, seria, vamos dizer, similar à PPSA, a Petróleo SA. Só que tem uma diferença. A Petoro na Noruega, ela é investidora. E boa parte das receitas da Noruega vem porque o Estado na Noruega é investidor via Petoro. Aqui no Brasil, nós chegamos a um ponto que, se falar que o Estado vai ser investidor, é crime. Somente o imbecil pode falar que o Estado vai ser investidor. Na Noruega, que é o maior exemplo para mim de apropriação da renda e benefício da sociedade, o Estado é investidor. Mas quem proíbe isso? O mercado. O mercado proíbe isso. Então tem que separar patrimônio público, Petrobras, na minha visão tinha que separar de mercado. Mas a realidade é essa, nós vamos ter que continuar lidando com isso por um certo tempo. Bem, isso aqui precisa falar, boa parte, dos problemas que a Petrobras passou em termos de desvalorização das ações do mercado aconteceram antes da Operação Lava Jato, antes lá de março de 2014. Estão muito ligados ao preço de realização nas refinarias. A Petrobras, ao contrário da Exxon, ela não fatura em cima do petróleo. Ela fatura em cima dos derivados. O fato de o petróleo cair no mercado internacional afeta a Exxon. No Brasil pode não afetar a Petrobras, pode até beneficiar a Petrobras. E eu não acredito que o preço de realização da gasolina e do diesel caia no Brasil esse ano. Então o preço do petróleo está baixo. A Petrobras mantém o faturamento dela. O faturamento da Petrobras no ano de 2013 foi 305 bilhões de reais. Deve subir em 2014, não tem balanço ainda, deve subir. Então deve ir, sei lá, 350 bilhões, tá certo? Não vai cair, porque o preço de realização da gasolina e do diesel não vai cair. Mas, se esse ano a gente fica com o preço de realização acima do mercado internacional, a gente teve problema lá em 2014, 2013, 2012, 2011. A Petrobras praticou preços abaixo do mercado internacional, mas praticou preços acima lá em 2008, 2009, 2010. Na média, o preço de realização do diesel na refinaria da Petrobras, de 2005 a 2014, na média, foi de R$1,2 por litro. O preço lá no Porto de Nova York foi 1,299. Não é tão diferente assim. Mas a Petrobras está abaixo, 1,2 por 1,2. Então é mais do que razoável que a Petrobras fique esse ano até para subir um pouco a média dela em relação ao preço do mercado internacional. Só que o mercado jamais aceita isso. E aí até no dia do mercado. Eu não critico o mercado não, porque como é que essa curva pontilhada, por que essa curva pontilhada? O preço do diesel lá no Porto de Nova York, aquela linha vermelha é o preço do diesel S10, 10 ppm de enxofre, e o outro é o diesel normal. Essa linha vermelha, ninguém sabe a causa dessa linha vermelha, por que ela comportou assim, e ninguém tem a menor ideia de como vai se comportar essa linha vermelha desse ano, ano que vem, nos próximos anos. Não tem realmente nenhuma transparência. E, novamente, vem aquele erro conceitual. Você acaba tratando uma empresa, uma Petrobras, como uma empresa
pública, mas ela não é. Ela tem ações em bolsa, tem ações lá em Nova York. Então, esses erros conceituais do Brasil é que precisam ser corrigidos. Né? E a gente não vê assim, muita sinalização no sentido de corrigir esses erros conceituais. E o preço desses erros conceituais é, mesmo que é uma diferença pequena, de 1,2 para 1,299, a ação da Petrobras cai lá de 40 a 50 para 9. Esse é o preço das ações da Petrobras, tem muitas conclusões aqui. De certa forma eu já falei. Eu não vou me colocar aqui à disposição de vocês para perguntas. Na verdade, eu estou aproveitando aqui um trabalho, então as conclusões aqui são gigantescas. Eu ia ficar falando aqui mais uma hora aí sobre essas conclusões, mas eu acho melhor deixar aí para o debate. Obrigado.